Vamos ler 2 Crônicas 7, 14 a 16. Nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quero convidar você a orar comigo. Generoso Deus, aqui estamos nós. Aqui estamos nós, diante do texto sagrado. O Senhor sabe das nossas defasagens espirituais, morais. O Senhor sabe tudo que envolve a nossa vida. Não podemos esconder nada do Senhor. Somos fracos. De fato, nós somos fracos. Mas forte é o Senhor. Forte é o Senhor. E por isso clamamos por ajuda do Teu Espírito. Tem muitos que aqui estão perdidos dentro de si mesmos e que só podem ser resgatados, tirados de si, muitos de nós que estamos aqui, se o Teu Espírito fizer isso. E, por favor, tire-nos de nós mesmos. Leve-nos para o Senhor. Coloque a nossa mente no céu, na Tua palavra. Revele-nos a Tua santa e bendita palavra. Revela-nos as maravilhas da Tua lei. Por favor, Senhor, que caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, todo empecilho contra esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Você já conseguiu perceber isso nitidamente ou você está fazendo cara de paisagem, achando que nada está acontecendo à sua volta? Nós estamos vivendo momentos assim muito difíceis. Muito difíceis. O mundo está em crise. Não vamos pensar só na perspectiva do Brasil. O mundo está em crise. O mundo está de cabeça para baixo. O planeta Terra está em crise. O caos se acha instaurado em todos os âmbitos. Todos, sem exceção. Sem exceção. Mas você olha para a natureza, você percebe isso. A política, não preciso nem dizer. A sociedade, o comportamento humano está assim assustador. Como que nós estamos diminuídos, como que nós estamos pequenos, como que nós estamos doentes. As famílias, está uma coisa lastimável, dói o nosso coração em pensar nas famílias. A saúde da humanidade também está em crise. Ficamos fragilizados. Muitos fragilizados fisicamente. A humanidade, ela está doente, por fora e também por dentro, que é pior. A despeito de todo o avanço da ciência, que interessante isso, né? A despeito de todo o avanço da ciência, de toda a tecnologia disponível a nós, tudo aquilo que a gente pode contar do melhor está disponível e disponibilizado, mas a humanidade não melhorou. Nós não melhoramos, continuamos do mesmo jeito. Aliás, empobrecemos. A tecnologia nos levou para baixo. Ela nos diminuiu. Perdemos o senso relacional. Estamos tão voltados para nós mesmos, com relacionamentos tão superficiais, não reais.
Nós estamos vivendo a geração sem toque, sem cheiro. Que coisa mais terrível, que coisa mais medonha é isso, para onde nós estamos indo? E diante dessas pontuações, eu só quero afirmar que não existe, presta atenção aqui, que não existe esperança para nós, a não ser por meio de Cristo, do Evangelho de Cristo. Não existe esperança para o mundo, a não ser pelo Evangelho de Cristo. E a missão de levar esse Evangelho de Cristo aos desesperançados está com quem? O que vocês acham? Está nas mãos de quem? Nossa, da Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo. Essa missão é nossa. Eu e você, membros do corpo de Cristo, comprados por um preço altíssimo, vocacionados para vivermos em Cristo, temos a incumbência de levar o Evangelho a todas as pessoas que precisam. A todas as pessoas que precisam. No entanto, a igreja, ela só será capaz de entender essa missão, de acordar para essa missão e de cumprir essa missão se estiver viva. Se estiver viva de verdade. Eu estou falando de vida de verdade, de vida em Deus. Não vida para si mesmo, não vida para dentro. Ela só pode cumprir essa missão se ela estiver viva, forte e saudável espiritualmente. Não é movimento. É uma real ação de Deus em nós. Uma igreja fraca, ela jamais poderá cumprir essa missão de fazer a diferença numa sociedade como essa que estamos vivendo. E a missão é nossa, é minha e sua. Nós somos indesculpáveis diante de Deus porque nós somos chamados em Cristo para vivermos isso. Um certo pastor cansado de ver a sua igreja capengando, exaurido, desanimado, ele colocou uma tabuleta na porta da sua igreja com os seguintes dizeres: esta igreja experimentará um avivamento ou um sepultamento. Com essa atitude, ele quis, na verdade, chamar a atenção para a urgência na mudança do comportamento da igreja. Na mudança do comportamento da igreja. Agora vamos pensar junto comigo, será que o nosso comportamento tem sido um comportamento da Igreja de Cristo, de alguém que está alinhado com o projeto de Cristo? Ou estamos aqui ensimesmados, cheios de nós mesmos, buscando a nós mesmos e mais ninguém? Eu penso que o tempo para as coisas mudarem é agora. É agora. Deus tem pressa em restaurar a sua igreja, tem urgência. Eu penso que é hora de acordarmos para uma mudança de vida. É um momento de não só falar do poder de Deus é uma coisa. Agora, experimentar esse poder, vivenciar esse poder é outra. E para que poder de Deus? Para que eu quero o poder de Deus? Para que o meu caráter seja moldado ao caráter de Cristo, para que a minha mente seja a mente de Cristo, para que as minhas motivações sejam de Deus, para que eu deseje Deus, para que eu ame de Deus, eu preciso de poder. É para isso que serve o poder de Cristo, para mudar a nossa mente de dentro para fora, fazer a metanoia. Está na hora, gente, da gente acordar e clamarmos por um derramamento do Espírito Santo na nossa vida, de nos dobrarmos diante da face desse Deus maravilhoso. É tempo de buscar o refrigério e preparar o caminho do Senhor. É tempo. Precisamos sermos desafiados, como eu tenho tentado fazer todos os dias aqui nessa igreja, desafiar a igreja a viver diferente.
a partir da minha própria vida, da minha própria vida. O texto que a gente leu aqui de 2 Crônicas 7, 14 a 16, nós temos uma condição que o Senhor coloca, né, que o Senhor dá ao seu povo para que haja uma visitação do céu. Para que haja uma visitação do céu. É preciso uma coisa, nos humilharmos. Nos humilharmos. Humilhar mesmo. Diante do Senhor. Nos arrependermos dos nossos pecados, deixarmos de sermos cínicos. Cínicos. Queremos ter uma vida dupla. Dupla com Deus e com o pecado. Não existe possibilidade de você se relacionar com Deus de verdade e viver no pecado. No pecado. Precisamos nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e nos voltar para o Senhor de verdade, mas de verdade mesmo. Precisamos retornar ao primeiro amor e às práticas das primeiras obras que estão sendo deixadas lá para trás. Eu tenho lançado um desafio aqui nesta igreja para que a gente ore, para que as pessoas se despertem para a oração, para que acordem para a oração, porque um avivamento verdadeiro só acontece através da oração, o avivamento bíblico do Espírito, que vem levantar a igreja para viver como um povo santo, forte, cheio de poder, é através da oração. É através da oração. Não sei se vocês já ouviram falar de Jonathan Edwards. Esse homem foi um grande exemplo, um teólogo do avivamento. Ele experimentou esse avivamento na vida dele e no seu ministério em North Templeton, na Nova Inglaterra, no período de 1735 a 1740. Para ele, a essência do avivamento, dentro da interpretação dele, era um senso profundo da presença de Deus. Da presença de Deus. Ele entendia que os avivamentos são a mais gloriosa de todas as obras de Deus no mundo, os avivamentos. Contudo, ele salientava que o avivamento sempre ocorre de uma maneira imprevista, por meio de pessoas até inesperadas e às vezes nem tão bem aceitas. Portanto, precisamos saber o que de fato é avivamento. Você sabe o que é o avivamento? Nós falamos sobre avivamento, mas o que é avivamento? O que vem a ser avivamento? E eu quero falar com vocês um pouquinho o que é avivamento e o que não é avivamento. A igreja e o avivamento. Em primeiro lugar, veremos o que não é avivamento. Avivamento não é um programa agendado da igreja, eu não posso agendar. Eu não posso marcar uma hora, um encontro com Deus, marcar uma data específica. Eu não posso fazer um congresso de avivamento. Eu não posso colocar uma faixa lá fora e dizendo, tal dia vai ter uma reunião de avivamento. Avivamento é simplesmente buscar a presença de Deus. O fogo do avivamento não é uma produção humana. O fogo do avivamento não é um planejamento humano. Quando se é um planejamento humano, é um fogo estranho, que tem até luz, mas não tem calor. Possui brilho, mas não tem calor. O avivamento não é patrocinado e realizado por mim, nem por você, nem por ninguém. O grande protagonista do avivamento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós saímos do foco. Nós saímos, as atenções não se voltam para ninguém, a não ser para o próprio Cristo. O avivamento é quando o Espírito Santo joga todos os holofotes em Cristo e nós nos prostramos diante dele, admirados, amando ele sobre todas as coisas. Nos apaixonamos de verdade pelo Senhor Jesus, conseguimos vislumbrar a sua glória e a sua majestade e nos prostramos diante dele. Isso é avivamento. Isso não tem nada a ver com o homem. O que cabe a nós é buscarmos o avivamento. Provém de Deus.
ou então não é absolutamente avivamento. Avivamento não é mudança doutrinária. Não é você abandonar o antigo evangelho para se adaptar numa modernidade. Né? A verdade imutável da palavra de Deus não pode ser negociada. A palavra do Senhor é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Avivamento não é abandono das antigas veredas para buscar novidades do mercado da fé. Isso não é avivamento. O avivamento é entrar dentro das Escrituras. É enxergar no velho evangelho o próprio Deus encarnado, revelado a nós. Não é desvio desse antigo evangelho, mas é uma volta. O avivamento é uma volta para o evangelho. Avivamento não é mudança litúrgica, porque tem muita gente que acha que liturgia animada é avivamento, e nem alteração de forma cultica. Não é descer a rua aí com um grande tambor, mas avivamento seria ir para o Calvário com choro. Não é uma liturgia cênica, tá? Com toda a performance artística, com luzes, com holofotes, né? Isso não é avivamento, não é música estridente. Avivamento não é música estridente, mas é ter o coração em chamas. Isso é avivamento. Avivamento não é uma onda emocionalista, que você tem que sentir arrepio, que você tem que se emocionar, não que não se possa emocionar logicamente, que devemos nos emocionar. Não é um histerismo coletivo, não é emocionalismo raso e superficial, mas um quebrantamento profundo, é um choro que não é epidérmico, mas é lágrimas intensas, que sai de dentro, com um senso de pecaminosidade, de miséria e diante da santidade do Senhor. Avivamento não é barulho, estardalhaço, bubice, ruído, culto, nada disso. O verdadeiro avivamento está fora do controle de qualquer organizador ou de qualquer propagandista. Não pode ser criado por técnicas e nem promovido por tintas de impressoras. O avivamento não é uma ênfase carismática apenas, mas é uma abrangência global do entendimento da doutrina do Espírito Santo. Você acha que avivamento é só para os pentecostais? Avivamento é para quem entende a doutrina do Espírito Santo. Avivamento é para quem mergulha dentro do entendimento do poder do Espírito Santo, é para todos aqueles que ficam elucidados sobre quem é o Espírito Santo. É para todos, é para todos. Isso aí não é específico para um ramo religioso, não. Avivamento não é modismo, uma onda, uma novidade, uma inovação na igreja. Eu já vivi vários modismos na igreja, mas vários modismos. E eu percebi que isso passou, isso é palha, isso não se sustentou. E tem tantos modismos que a igreja sofreu sem nenhum respaldo bíblico histórico, que não compõe nenhum legado de herança, mas uma simples novidade nova do mercado. Avivamento não é uma visão apenas espiritualizada da igreja e de sua ação, mas sim um engajamento no homem integral. Porque tem muita gente que quer ficar engordando aqui espiritualmente dentro da igreja, e não se esquece que o avivamento tem implicações na própria sociedade, porque atinge o homem de uma maneira integral, muda o homem de dentro para fora, o seu caráter, ao ponto dele impactar a própria sociedade. Finalmente, avivamento não é a fuga da realidade e nem recuo ou acovardamento da igreja diante dos intricados problemas que a gente tem aí sociais. Por isso que eu falo, o que a gente tem feito? O mundo está em crise lá fora. A tempestade está lá fora, mas o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? A minha vida tem inspirado
os outros a viver de maneira diferente. Quando as pessoas olham para você, elas percebem que existe esperança para o ser humano, que existe esperança para a sociedade. Quando ela olha para você, para o seu comportamento ético, para a sua bondade, para o seu amor, para o seu bom caráter, elas têm esperança. Falam, nossa, então o ser humano ainda tem esperança de um mundo assim, melhorar um pouco. E o que é avivamento? Avivamento, gente, é obra exclusiva, soberana de Deus. Ele é produzido pelo céu, não por homens. Deus está muito mais disposto, eu estou me conscientizado disso, em nos dar o avivamento do que a gente receber. Avivamento é um derramamento do Espírito que rega, que renova, que restaura a vinha de Deus. Tantas pessoas que já estão mortas para Deus há muito tempo e nem se deram conta disso. Nem se deram conta, acham que estão vivendo o cristianismo, mas não é cristianismo. É inútil. E a gente implorar a Deus em reuniões de avivamentos, se a gente não estiver disposto à mudança na nossa vida. Avivamento é uma manifestação extraordinária, poderosa, vigorosa, de Deus, que vai levantar a igreja, que vai atrair pecadores a Jesus Cristo, vai mudar a realidade moral e espiritual da sociedade. O avivamento trata seriamente a questão do pecado. Ela começa com uma insatisfação, porque o avivamento começa assim, quando o avivamento bate nos corações, quando o Espírito Santo bate, você ganha consciência do seu vazio. O avivamento leva a igreja a um compromisso profundo com a palavra, com a sua palavra. Não há avivamento sem a fidelidade das Escrituras. Não há. Hoje eu estava conversando aqui fora, e falando que tem pessoas que, comentando alguns fatos, que às vezes você passa a semana toda sem ler a Bíblia, sem orar. Aí domingo você coloca a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. O Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, não age quando a Bíblia é traída, torcida, negada. Esdras, o escriba, ele tinha esse entendimento de dedicar o seu coração ao estudo da palavra. Dedicar o seu coração ao ensino da palavra e à obediência da tua palavra. Você quer que o avivamento chegue lá na sua casa, que transforme o seu marido, que transforme a sua esposa, que transforme os seus filhos? Valorize a palavra de Deus. Primeiro deixa ela entrar dentro de você, mudar você. E isso vai impactar a sua vida, vai impactar a sua família, vai impactar a igreja em que você está. Vai impactar a sociedade em que você está inserido. O avivamento vem como resposta de oração e conduz as igrejas a uma vida abundante, ardorosa, de intercessão. O avivamento, em outras palavras, gera uma sede de Deus, uma satisfação em Deus, nos faz ansiar por Deus, mais do que pelas suas bênçãos, muito mais do que pelas suas bênçãos. No avivamento, Deus restaura de maneira plena o louvor da igreja. Porque louvor não é apenas cantar, não é apenas ter uma performance aqui boa. Avivamento é adoração a Deus, nos faz ansiar mais por Deus. O louvor passa a ser santo, puro, ungido, sincero, bíblico. Avivamento trata de forma profunda a santidade pessoal. Você começa a querer mudar. Você começa a ser imbuído, a ter pensamentos bons, a pensar no que é honesto, no que é correto, no que é puro, a não invejar as pessoas, a ter contentamento, a não ser egoísta, a não ser avarento, a não ser materialista, a ser generoso, a ter bondade no seu coração, a amar as pessoas, a perdoar aqueles que te ofendem. Isso é avivamento, é viver não para si mesmo, mas para a glória de Deus. Avivamento restaura o amor, a comunhão, a harmonia na igreja. A igreja se torna uma verdadeira família, onde é banido as mágoas, as divisões.
O avivamento trata de forma bíblica e urgente da questão de estar cheio, mas cheio de verdade do Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa, todo cristão em Cristo tem o Espírito Santo. Todo cristão. É impossível ser de Cristo e não ter o Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão é cheio do Espírito Santo. Nem todo cristão é pleno do Espírito Santo. E para isso nós precisamos buscar. O avivamento trata de forma apaixonada e urgente a ideia da evangelização. Eu não sei se você... Parece que está fora de moda a gente pregar o evangelho, né? Os nossos programas até internos estão muito voltados para entretenimento pessoal do que para um projeto de evangelização, de discipulado. A gente perdeu o senso da missão de evangelizar, de falar de Cristo para as outras pessoas, de pregar a Cristo, a compartilhar esse evangelho. Eu fui dessa época em que tinha esse encorajamento de sair para fora. Nós estamos aqui dentro de nós, fazendo programa para nós mesmos, mas sem nenhum projeto de pregar o evangelho para ninguém. Se alguém vir aqui, tudo bem, a gente prega. Mas nós não temos interesse. Nós não temos interesse em outras pessoas além de nós mesmos. O avivamento move a igreja a se engajar na obra social, a lutar com santo fervor para restaurar a sociedade com base em leis justas que dignificam o homem, criando a imagem e a semelhança. Isso aconteceu lá na Europa. Em Genebra era uma cidade que era sem leis sociais, era esgoto aberto. E olha o que Genebra se tornou por causa do avivamento, porque a palavra de Deus chegou lá, as pessoas tomaram consciência do trabalho, da valorização da família, da vida, do dia a dia, tudo mudou de dentro para fora. O avivamento restaura a vida, a unção, o poder, a autoridade da igreja diante desse mundo doente. Nós aqui guaxupeanos, eu não estou falando só para a igreja de Guaxupé. Você acha que o avivamento chegou aqui em Guaxupé? Guaxupé está lotado de igreja. A igreja deixa de ser cauda para ser cabeça, ela deixa de ser omissa e acovardada para ser o corpo vivo de reformadores que influencia de maneira muito decisiva o trabalho, a cultura, a arte, a música, enfim, a vida global do ser humano. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Para concluir, eu quero dizer o seguinte. Eu gostaria de afirmar que quando começamos a buscar o avivamento, é porque, na verdade, Deus já está intencionado em nos dar. O mundo está em trevas. Tem uma nuvem escura no mundo. No Brasil nem se fala. O mundo está necessitando de um despertamento de luz. E quem que é a luz do mundo? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Só Ele pode refletir a sua luz nesse mundo de trevas através de nós. Que a gente possa conseguir ser faróis eficientes se estivermos cheios do Espírito Santo. A gente consegue, se estivermos cheios do Espírito Santo. Ser esse norte. O meu desejo é que Deus nos encha do seu Espírito Santo. E que o avivamento chegue aqui na minha vida, na minha casa, lá com os meus filhos, com a minha esposa, começando de amor, que eu possa amar os meus filhos, ter o meu coração convertido ao deles, ter o meu coração convertido ao da minha esposa, amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, e que isso possa acontecer com você. Precisamos nos voltar de todo o coração, com jejum, com pranto, de acordo com o texto, rasgando não as nossas vestes, não uma performance, mas rasgando o nosso coração. A minha oração é que o Espírito Santo sopre sobre esta igreja, sopre sobre esta cidade, sobre cada igreja, cada pastor, sopre sobre a comunidade católica, sobre os padres, o Espírito dele,
e nos santifique e nos avive para a glória dele. Amém.